Segundo volume da série O Anticristo Revelado. Título: Os Filhos de Israel. Primeira parte. Abrão e Sarai. Quem foi Abrão? A segunda encarnação ou manifestação do Filho de Deus. Há provas quais, no Novo Testamento, o próprio Emmanuel diz: Antes de Abraão, eu sou, ou seja, eu encarnei um corpo na terra. É interessante que um bando de ignorantes quis apedrejá-lo, dizendo que ele havia mentido, pois, entre aspas, não tinha nem 40 anos de idade e dizia ter visto Abraão. Acontece que ele disse: Antes de Abraão, eu sou, e não eu fui ou eu era. O que significa Abraão? Deus manifestado como homem. Como Abrão surgiu? Do emparelhamento da princesa Cira com a alma gêmea dela em outra dimensão. Quem foi o pai de Abrão? Terá. Qual foi a incidência mais estranha que cercou o nascimento de Abrão? No dia, hora e minutos exatos do nascimento de Abrão, houve um evento astronômico interessantíssimo. 4 estrelas se fundiram em uma, que ficou enorme e não só atacou, como destruiu 5 estrelas próximas a ela, passando a brilhar com tanta intensidade, desde então, que ofuscou todos os outros astros. Quem estava observando o fenômeno? Várias pessoas, inclusive o faraó. Por quê? O que nós chamamos de céu era mais próximo e visível da terra, e não havia necessidade de aparelhos especiais, como lunetas, binóculos, etc., para se observar o céu. A principal atividade noturna e a mais interessante era essa. Como os magos da época interpretaram o evento astronômico para o faraó? Eles disseram para o faraó tomar cuidado, pois haviam nascido 4 crianças em uma mesma noite, e uma delas, ao crescer, se tornaria um homem muito poderoso, que destruiria os 5 principais reis da terra, inclusive ele, para se apossar de seus tronos. Por que o faraó resolveu matar Abrão? Em primeiro lugar, ele tinha nascido no momento exato da expansão da estrela. Em segundo lugar, o menino Abrão foi confundido com Lúcifer, que se acreditava ser a estrela ou astro mais brilhante do céu. O faraó ficou com medo dele? Com certeza. Para o faraó e os magos negros, somente um ser poderia suplantá-los, o príncipe das trevas. Como, por que e por quem Abrão foi salvo da morte? Terá se portou com muita sabedoria quando foi interrogado pelo faraó. Ele entregou o filho recém-nascido de uma escrava para o faraó, dizendo que era aquela criança que nasceu no momento exato da expansão da estrela. O que o faraó disse para Terá? Que a criança tinha poderes especiais e seria criada no palácio,
com todas as condições de se desenvolver. Terá fingiu que acreditou. Terá contou para Abrão algo sobre o nascimento dele? Não. Como a descendência de Terá está descrita na Bíblia? Na Gênesis está escrito que Terá gerou a Abrão, Naor e Harã. Abrão era filho primogênito de Terá? Não. Quem foi Sarai? Neta de Terá, filha de Harã. Qual a idade dela? Era 1 ano mais nova que Abrão. Quando Abrão nasceu, o irmão dele, Harã, já era adulto e tinha 2 esposas. Por que então Abrão aparece como o primeiro na descendência de Terá? Porque Abrão era o primogênito da primeira esposa de Terá e, portanto, o principal herdeiro da casa. Sarai, Ló, irmão dela, e Abrão foram criados juntos. Sarai e Abrão se amaram já desde a mais tenra infância. Com quem Abrão se casou? Com Sarai. Foi só o amor que os uniu? Não. Sarai ficou órfã de pai. Então os responsáveis por ela passaram a ser o avô dela, Terá, e o tio, Abrão, filho primogênito da primeira esposa. Eles chegaram a se casar mesmo ou viveram em regime de concubinato? Eles não se casaram, já que o faraó não podia saber de Abrão. Com quem Naor se casou? Miúca. Quem era ela? Filha de Harã, irmã de Iscá. Harã teve 2 esposas. Com uma delas, ele teve um casal de gêmeos, Sarai e Ló. E com a segunda, ele teve mais um casal de gêmeos, Iscá e Miúca. O Espírito Santo ficou do lado ou no corpo de Sarai e Iscá. Porque Terá saiu da terra natal dele? Por medo do faraó, que esteve perto de descobrir a verdade sobre o nascimento de Abrão. Se isso acontecesse, o faraó com certeza mataria Abrão e Terá. Terá deixou Miúca e Iscá sob os cuidados de Naor e o nomeou herdeiro da casa. Onde eles passaram a habitar? Na terra de Canaã. Por que Abrão saiu da terra de Canaã? Por causa da presciência divina. Ele teve um sonho revelador e, por meio deste, soube de muitas coisas que o levaram a tomar a decisão de sair. Ele entendeu o porquê do pai dele sair da terra natal deles e o levar junto, preferindo ser tratado como estrangeiro a arriscar a vida de Abrão. Que coisas ele descobriu? Quem ele foi em uma vida passada? Por que tinha inimigos? Quem eram eles? Quais terras e pessoas precisava evitar? E o que aconteceu quando ele nasceu? Abrão soube algo sobre Sarai? Sim. Por que Abrão foi para o Egito? Houve seca da terra e somente no Egito havia víveres por causa do Nilo. Por que houve seca na terra? Quem e o que eram a arca vivente? Sarai.
O corpo dela era um ponto de referência. O que acontecia com ela gerava uma resposta no planeta. Sarai não podia gerar, ou seja, estava infértil. Então a terra também sofria. Por que Sarai não podia gerar? Satanás encarnaria como filho dela. Por isso, o próprio Deus fechou a madre dela. Quem era Sarai? A segunda encarnação de Eva, a mulher da criação. Era uma das duas testemunhas de que fala o Apocalipse. Por que Satanás queria encarnar como filho dela e de Abrão? Para se vingar dos dois. O que Abrão fez na primeira vez em que encarnou para que o ex-Lúcifer o odiasse tanto? Ele retirou o pecado do mundo. Como? O menino Quena, um veículo de luz, derramou o sangue dele mesmo na terra. E Sarai? Adão e Eva derrotaram Satanás. Está escrito e explicado no primeiro livro de Adão e Eva. Existe a possibilidade de que os dois fossem confundidos com as duas testemunhas, Adão e Eva? Sim. O que aconteceu no Egito? Sarai foi vista por um dos príncipes do faraó, que o instigou a tomá-la por mulher, devido à beleza incomum dela. Ao ser perguntada a respeito do parentesco ou vínculo com o homem que a acompanhava, ela respondeu: Ele é meu irmão, pois achou que se tratava de Ló. Eles deram 1000 ciclos de prata para Ló. Por quê? Era uma imensa fortuna, foi como um dote por Sarai. O faraó encostou as patas, as mãos imundas na Mulher Maravilha? Não. Por quê? Houve vários eventos que o impediram, como terremotos. Explique. Todas as vezes em que uma das testemunhas ou torres gêmeas encarnam, ocorrem as assim chamadas pragas apocalípticas, que prenunciam o fim do mundo ou da ordem primordial. Sarai estava sofrendo por estar separada de Abrão e por correr o sério risco de ser tocada por outro homem e desonrada. Porque o faraó se viu obrigado a devolver Sarai ilesa para Abrão? Os magos da casa faraônica descobriram, por meio de artes divinatórias, que aquelas pragas que atingiram a casa do faraó eram por causa de Sarai. Para onde Sarai, Abrão e Ló foram? Voltaram para a terra de Canaã. Quem foi Éger? Uma escrava que o faraó colocou a serviço de Sarai. Por que e como ela foi introduzida dentro da própria casa de Abrão e Sarai? Todas as mulheres de boa aparência da época tinham legiões de criadas, não apenas uma. Mesmo sendo uma singularidade em todos os sentidos, Sarai se viu obrigada a aceitar ao menos uma serviçal. Quando Abrão teve o primeiro filho, depois de 10 anos em que ele, Sarai e Ló tinham saído do Egito. Qual era a idade dele?
Ele tinha 86 anos e Sarai 85. Como se chamava a criança? Ismael. Satanás assumiu forma física no corpo dele? Ou seja, Ismael foi a segunda encarnação ou manifestação do anticristo? Não. Por quê? Ele não era filho de Sarai, era filho de uma escrava e, portanto, destinado a ser escravo. Explique. Sarai e Abrão eram riquíssimos, mas não possuíam herdeiros. Éger estava servindo a Sarai há 10 anos. Por que Sarai empurrou Éger para o próprio esposo? Por ingenuidade. Sarai preferia que Abrão tivesse um herdeiro, mesmo que não fosse filho dela, a deixar um servo da casa herdar tudo. Além disso, a criança gerada seria primo ou prima dela, angariando seu amor e cuidado. O que as más línguas diziam de Abrão e Sarai? Havia quem falasse mal de Sarai, dizendo que por ser ela pecadora, Deus a punira, impedindo-a de gerar. E muitos questionavam sobre a virilidade de Abrão, para justificar o fato de que ela não paria filhos. Por que Sarai foi vista como pecadora? Por causa do tempo em que ela ficou na casa do faraó. Porque o faraó não encostou nela de fato, as regras dela voltaram a descer, mesmo estando com 74 ou 76 anos. Quem foi a única testemunha de que Sarai nunca foi tocada sem ser pelo marido? Éger. Ela disse isso para Abrão? Não. Por quê? Ela fez de tudo para colocar Abrão contra Sarai, a fim de tomar o lugar dela. Sarai percebeu isso? Quando? Por quê? Somente quando Éger se deitou com Abrão. O que aconteceu depois? Éger passou a agir como dona da casa e a humilhar Sarai, antes mesmo de saber que estava grávida. Sarai voltou então a se comportar como no tempo em que não tinha criadas, fazendo o serviço doméstico e não pedindo mais nada para Éger. Qual foi o destino de Éger? Abrão notou o que estava acontecendo antes de Sarai se queixar e a instigou a tomar uma atitude. Por que Éger fugiu da casa em que era serva? O que Sarai disse para ela foi pior do que uma pancada. Qual era o destino dos escravos fugidos? Na época, apanhar até a morte. Por que Éger voltou, então? Ela recebeu a visitação de um anjo ou nova atitude mental. Houve uma mudança no relacionamento de Sarai e Éger? Sim. Sarai deixou de vê-la como amiga e aprendeu a mandar nela. Ló se separou de Abrão antes ou depois da saída do Egito? Depois. Por que e como Abrão e Ló se separaram? Ló tomou uma esposa que tinha cultura e costumes estranhos aos olhos de Abrão e Sarai. Ela teve 2 filhas. Ló enriqueceu muito, pois ele multiplicou os 1000 siclos de prata,
dados pelo faraó, e Abrão também era riquíssimo. A terra onde eles habitavam tinha muita água subterrânea. Mesmo assim, os servos de Abrão e Ló viviam em pé de guerra, não só por causa da água, como de outros recursos. Abrão usou isso como desculpa para se separar de Ló, pois a esposa deste não convivia bem com Sarai. Descreva Sodoma, Gomorra, Adimá, Zebuim e Zoar. Tinha uma tecnologia avançadíssima para a época. Qualquer um podia morar lá? Não. Para entrar na cidade, era necessário ter relações sexuais com algum habitante de lá. Ló sabia disso? Não. Porque os mandatários de Sodoma abriram uma exceção para Ló? Ló possui muito mais riquezas do que os 5 reis juntos, além de 2 filhas belíssimas e virgens, algo incomum para aquele povo devasso. Os habitantes dessas 5 cidades eram demônios ou anjos caídos. Quando tinham relações sexuais com humanos, os orixás e espíritos imundos de raças inferiores passavam a habitar com esses humanos e a infernizar com a vida deles. Por que Ló foi para uma dessas cidades? Por influência da esposa e das filhas dele, que ficaram muito deslumbradas com o luxo, o requinte e a tecnologia do lugar. Descreva a guerra dos 4 reis contra 5. Quem eram os 4? Os reis de Sinar, Elazar, Elão e Goim. Eram cidades, regiões, países ou quê? Eram domínios. Porque os 4 resolveram guerrear? Há no mínimo 2 possibilidades. Eles leram nas estrelas que ganhariam a guerra. Ou se tornaram donos de uma tecnologia e artes bélicas ainda mais desenvolvidas do que a que tinham as cidades dos 5 reis. A família de Ló teve alguma participação ou importância na guerra? Sim, os 4 reis queriam colocar as mãos nos numerosíssimos bens de Ló e nas 2 filhas dele. Como tudo começou? Os 4 reis se juntaram e decidiram não pagar mais imposto para nenhum dos domínios comandados pelos 5 reis, esperando que assim um deles declararia guerra. Passou um ano e, como isso não aconteceu, os 4 reis decidiram atacar regiões que estavam sob o comando de um dos 5 reis, que era justamente Sodoma, onde Ló estava morando. Assim, os reis de Zoar, Sodoma, Gomorra, Zebuim e Adimá, que eram aliados, guerrearam contra os reis de Sinar, Elazar, Elão e Goim. Quem venceu? Os 4 reis. O que aconteceu com Ló, sobrinho e cunhado de Abrão? Foi levado como escravo, não só ele como as filhas e a esposa. Além disso, toda a imensa fortuna em gado, ouro, prata e pedras preciosas que ele possuía também foi tomada. Como Abrão soube? Segundo a Bíblia, um sujeito escapou e contou para Abrão. O que Abrão fez? Convocou 3 aliados e contratou vários mercenários que devastaram os domínios dos 4 reis e recuperaram tudo e todos que estes haviam pilhado. Quem foi Melquisedeque? Sacerdote do Deus Altíssimo e guardião da arca. Como surgiu? Era descendente de Deucalion, Noé. Era um gigante
e possuía DNA divino. Nunca encostou em mulher, cortou o cabelo, nem ingeriu comidas ou bebidas impuras. Aonde era a habitação dele? Salém. Explique. Era uma cidade ao redor de uma pirâmide. O que é a circuncisão? Fisicamente, é a retirada da carne do prepúcio nos machos. E espiritualmente, funciona como impedimento para os demônios ou o próprio ex-Lúcifer encarnar em corpos humanos. Quem foi o primeiro a praticá-la? Abrão. Por quê? Ele descobriu, por meio de sonhos e contatos extraterrestres, como ele próprio tinha surgido, porque Deus tinha fechado a madre de Sarai temporariamente e a data do nascimento de Isaac. Como Isaac foi gerado? Sarai foi emparelhada com a alma gêmea dela, o príncipe Rama, em outra dimensão. Aonde Sarai estava quando concebeu? Em Gerar. Por que Abrão e Sarai foram para Gerar? Houve fome na terra mais uma vez. E como Sarai já tinha 99 anos, Abrão achou que eles não corriam o mesmo risco de antes. Mesmo assim, Sarai foi levada para a casa do rei de Gerar e não declarou o vínculo que a ligava a Abrão, temendo pela vida dele. O rei encostou nela? Não. Por quê? Os motivos já foram descritos. Sarai não foi tocada pelo rei e nem pelo marido durante 1 ano, e mesmo assim engravidou. Na Bíblia Sagrada está escrito: visitou Deus a Sara e ela concebeu. Visitou Deus a Sara e ela concebeu e deu à luz a Isaac. O que isso significa? Sara gerou um filho de luz, nascido de emparelhamento ou casamento no plano astral.